Fala pessoal, hoje estamos aqui para mais um podcast da Rádio Energia. Estou aqui com o meu apresentador, Carlos. Gente, oi, como é que vocês estão? Estamos também hoje com dois convidados importantes que irão falar sobre esporte, Daniel e Nativo. Por favor, se apresentem. Boa noite a todos. Aproveitando aqui essa oportunidade maravilhosa para a gente poder discutir sobre o esporte, né? Sobre a situação em geral. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês, conversando. Vamos dar prosseguimento. Vocês dois têm um projeto, né? Ali no Leme, ali na Babilônia, Chapéu Mangueira. Conte pra gente um pouquinho o nome, tudo e o que ocorre ali. Eu vou abordar, em primeiro lugar, né, falar sobre o esporte em nossa comunidade, né, na nossa favela. É muito importante porque abrange muita... Eu vejo a necessidade ao todo assim, sobre o sonho geral. Quando a gente fala sobre o esporte, né, é uma abertura. São portas que vêm para ampliar, sabe, com toda a educação em si, né? Então, quando a gente fala do esporte, eu vejo como uma peça muito importante, né? Então, como meu amigo aqui, irmão, né, de caminhada, o Favela Sonho em si, né? Então, a nossa preocupação é essa, assim, não é isso, Dani? A gente poder trazer o esporte para a gente, para a comunidade em si, para a gente poder ampliar, né? Mais um leque com tudo. É verdade, o esporte ele tem sido o nosso caminho, né? Foi onde a gente se conheceu, eu e o Nativo. O esporte tem feito parte da minha vida desde a adolescência. Escolhi esse caminho das artes marciais, iniciei pelo jiu-jitsu, depois migrei para o MMA e conectou, abriu as portas do mundo. Através do esporte podemos conhecer pessoas que não é que não conheceria em outras áreas, mas é muito interessante assim, o poder que tem você estar ali na prática diária buscando um sonho e as portas que vão se abrindo ao longo do caminho, né? E hoje a gente está falando de esporte e a gente já está falando de uma organização social que, por conta do esporte, a gente abriu esse leque e a gente decidiu iniciar essa nova etapa da vida também, né? Vocês trabalham com criança. Quais são os esportes ali no qual vocês estão ensinando a elas? Olha, Lucas, quando a gente pensou no esporte em si, a gente focamos na inteligência em si. Eu vi que o esporte ele tem um poder de transformação, ele tem um poder de ensinar, sabe, de dentro para fora, de fora para dentro. É uma base muito importante. Então, as crianças, né, elas agora é a hora, como, sabe, é como se você tivesse o tempo de reeducá-las, né? Então, por ser um local ali sensível, por ser uma comunidade, né? Então, foi necessário a gente poder criar essa força, essa união, para que a gente possa atingir esse foco, que é a educação, que é trazer a saúde para as crianças. E a comunidade em si, a gente tem muitos limites, né? Existem muitos limites lá dentro. Então, nós criamos a instituição para a gente poder quebrar essa barreira, para a gente poder, sabe? Quantas crianças hoje em dia vocês têm no projeto? É uma rotatividade grande, né? A gente veio de uma pandemia agora, né? Um momento onde, vamos dizer, as crianças na comunidade estavam sem uma opção, né? E eu percebi que o Nativo iniciou um projeto muito maneiro com as crianças. Foi um projeto de surf, né? Estamos falando de uma comunidade localizada ali em frente a uma praia. Então, usou esse artifício da natureza, né? Esse benefício, esse privilégio da natureza ali, e pôde colocar as crianças para ter aulas de surf. O Nativo iniciando junto com o Wendel, e chegou a um pico, né, de umas 150 crianças. Então é um trabalho muito bonito, mas acima de tudo muito importante, muita seriedade, porque quando você fala de praia, você fala de mar, você fala de uma responsabilidade, que você está lidando com
filho das pessoas, você está lidando com crianças. Então, eu acho que esse esporte ali na comunidade abriu o caminho, né, para acessar as crianças, e a partir disso, né, a gente vem, a nossa especialidade é a arte marcial, então a gente vem tentando, de acordo com as possibilidades, ir expandindo, né. Hoje a gente tem um treinador de wrestling de alto nível morando lá com a gente também, residindo lá, dando aulas para algumas crianças, para alguns adolescentes, tudo estamos num processo ainda de semeadura, entendeu, Lucas? Então é difícil te estimar assim, estamos com 100, 200, 300, 1000 crianças, a questão agora no momento é plantar a semente, né? Estamos no início do Favela Sonha, por coincidência ou não, saímos de uma reunião com o nosso advogado, nosso contador hoje, assinamos hoje o nosso CNPJ, estamos nesse processo burocrático, mas as nossas ações, os nossos projetos já vêm, como você vem acompanhando a gente já há algum tempo, sim, né? Sim, já fui até lá, já treinei, já apanhei um pouquinho para vocês dois. E, Nativo, vocês falaram também que o esporte tem o poder de transformar vidas. E a sua vida também foi transformada através do esporte, correto? Correto, sim, Lucas. Todos nós vivemos em um mundo, né? Um planeta e tal. Mas todos nós temos um mundo particular. Então, eu vou abrir um pouquinho do meu mundo particular para vocês. Desde já, só te cortando aqui, muito obrigado mesmo por abrir esse mundo particular seu. Não era necessário, mas como você vai se abrir, muito obrigado mesmo. E o público de casa também agradece. Sim, porque é preciso chegar a esse ponto, porque as pessoas precisam entender a importância do esporte. É real. O que nós vivemos nas comunidades do Rio de Janeiro é real. É uma educação que foi encurtada ao extremo. Então, como eu disse, eu contar um pouquinho da minha vida, assim, né, do meu mundo particular, um pouquinho só. Então, eu sou ex-morador de rua, né? A gente, quando éramos pequenos, eu e os meus irmãos, enfim, é até difícil, assim, em falar para vocês, mas a minha mãe, ela cometeu suicídio, cara. Então, foi um impacto muito grande. Eu vi minha mãe tacando fogo no corpo dela, sabe? Então, quem podia me salvar naquela época? Por que eu estou falando isso? Porque eu tive que ser o meu próprio psicólogo. Eu tive que lutar contra as minhas limitações, que eram muitas, né? E por falta de educação, por falta da base em si, né? Eu não sabia para onde ir. Até o ponto que eu comecei a me conhecer, né? Então, eu me via ali como atleta. Pessoas me apontavam e diziam, olha, você é um atleta, está na sua cara. Então, quando eu comecei a entender isso, que eu podia sim sonhar, né, e me pegar em alguma coisa, me apegar em alguma coisa. Então, quando eu vi o esporte, eu falei, eu acho que é isso, sabe? Não tenho muita escolha, não tive muitas direções. Então, eu vi o esporte como uma salvação, mudou minha vida. Hoje eu sou um atleta, sou formado na minha área. Sou feliz por ter encontrado vocês, são pessoas maravilhosas em minha vida. Então, o esporte, ele é preciso, sabe? Nós precisamos, sim, ter esse foco e trazer isso, sabe? Para todos. Correto. O projeto de vocês, qual é o nome? Favela Sonha. O Favela Sonho, né? Nós estamos falando aqui sobre a questão de esporte, sim, né? E também você focou bastante na questão de educação. E eu sempre achei, né? Você pode falar mais abertamente sobre isso, né? Eu sempre achei que, como acontece muito hoje em dia, né? Você vê jogadores de futebol que jogando no mundo afora, ganhando muito dinheiro, mas não sabe falar, não sabe escrever o próprio nome, né? E não só no futebol, em outros esportes, né? E acredito que porque muitas instituições, projetos, eles têm dado certo porque eles colocam essa questão, tipo, olha, você está afim de jogar realmente futebol aqui na nossa escolinha, está afim de praticar uma arte marcial, tudo bem, você vai participar, mas você vai ter que estudar, você vai ter que, ao mesmo tempo que na parte da tarde, na parte da manhã, na parte da noite você venha praticar conosco, mas você tem que estar na escola.
né? Vocês têm esse critério? Vocês acham esse critério importante? Esse critério ele é fundamental, né? Mas você tem que partir de uma premissa que a gente vive numa sociedade que ela não dá o suporte para ninguém, né? Principalmente para quem vem muito de baixo. A gente tem histórias distintas, vamos dizer assim, né? E a gente está se unindo para entender melhor o que é necessário para que a gente possa, talvez, até um dia chegar a ter essa cobrança. Hoje, o que a gente pode fazer é tentar oferecer um suporte de educação, de alimentação básica, sabe? Um lanche, um almoço, um café da manhã. E temos um projeto também de aletramento materno lindo, sabe? É um auxílio na alfabetização, um reforço escolar. Eu acredito assim, existem escolas muito boas, existem escolas mais ou menos, existem escolas ruins. Mas a vida em si da criança, sabe? O acompanhamento em si, o suporte em si que ela tem no dia a dia, que vai definir se ela vai estar indo para a escola ou não, se ela vai estar adentrando aquela escola e conseguindo absorver a educação da escola ou não. Então, realmente é um problema muito complexo, por isso a gente não faz uma exigência específica assim, em relação a notas, em relação ao estudo, porém a gente procura incentivar a leitura, distribuímos livros, distribuímos álbum de figurinha, temos esse projeto, como eu falei, de aletramento materno, reforço escolar. Educativas, né? Aulas, tivemos aulas de biologia marítima junto com biologia marinha junto com as crianças do surf, formas de incentivar até onde a gente está conseguindo. Como eu falei, a gente está num processo de semeadura. E vocês também, vocês têm um projeto também de colocar ali uma aula de informática para as crianças também, né? Mas o que infelizmente acaba cortando muito vocês é a verba, né? Que vocês não têm ajuda nenhuma governamental e muitas vezes sai do próprio bolso de vocês para estar ajudando essas crianças. Sim, novamente, né? O início de tudo ele é muito árduo. Tudo começa com acreditar. Por isso é o Favela Sonha, né? Acreditamos que tudo inicia com um sonho de uma vida melhor. Mas a gente teve até o pessoal que fez a nossa logo, eles incentivaram esse lado. Eles falaram: olha, vocês são o Favela Sonha, mas sejam também o Favela Cuida, Favela Faz, Favela Planta, Favela... Porque a gente, a partir de um sonho, inicia uma ação. E aí, com a fé, a gente vai conseguindo abrir o caminho. Hoje, a gente está fazendo tudo a partir de amigos, né? Forma mais orgânica, né? Perfeitamente. E acreditamos que vamos chegar nesse patamar também de ter apoio de todos os lados, assim, sabe? E poder, como você falou, ter uma aula de informática para as crianças. Hoje em dia, a tecnologia... Sim, é essencial. Hoje em dia, uma criança de 3 anos já sabe mexer no celular melhor do que a gente. Por que a gente fala tanto na questão de que a educação ela é importante para agregar junto com o esporte? Porque a pergunta que eu tinha feito não é que se vocês faziam essa obrigação, mas por ser importante. Por quê? Porque eu não me lembro se foi no primeiro ou se foi no segundo podcast, né? Eu não citei nomes e vou continuar não citando. Tem um cantor hoje aí, faz muito sucesso, e ele virou, com 13, 14 anos, antes de ser cantor, de partir para a questão de cantor, já tinha condições financeiras, né? E ele virou e falou: olha, eu não vou estudar mais. Eu vou virar cantor, vou virar DJ, não sei o quê. Ele falou: não vou estudar. E é bem provável que hoje ganha mais dinheiro do que antes, mas se você chegar para ele lá e pedir para ele fazer uma conta, ele não vai fazer. Né? E a gente fala não na questão da discriminação, de que tem que ter essa mistura, mas é porque é importante, porque a questão da educação tem que ter verba para isso, tem que ter verba para aquilo, tem que se incentivar. Com certeza. Né? Porque, por exemplo, tem uma aula de informática. Então, a pessoa, quem não gosta, né? A criança ali vai se amarrar em pegar ali o computador e digitar, mas você vai ver na característica dela que ela vai digitar errado. Ela vai escrever.
de uma forma errada, porque ela não teve não somente o incentivo para esporte, ela não quis. Né? Muitas vezes não quis, outras vezes não teve condições. Né? O que tem crescido muito hoje? Né? Você falou do aletramento materno. O que tem acontecido muito hoje? Muita gente voltando a estudar com 25, 30 anos. Por quê? Porque não quer, por uma questão de educação, não quer que o filho desperdice as mesmas oportunidades que aquela mãe ou que aquele pai perdeu. Verdade. Aconteceu comigo, até porque, como eu disse, a educação encurtou para mim, foi cortada e tal. Então, quando eu tive a oportunidade de ingressar na carreira militar, no exército em si, eu fui fuzileiro. Então, eu era um cara de força, né? Eu era um cara que eu sabia correr bastante, os caras chamavam eu para, pular um muro, subir corda. Eu era excelente, mas na hora do estudo, então, onde começou a pegar para mim, né? Então, eu parei para perceber que para você crescer, né, nessa área, é preciso estudar sim. Então, o sargento ele começou a me cobrar isso. Ele falou, o Fábio é um bom lutador, mas ele não gosta de estudar, então vamos pegar ele aí. Então, eles começaram a fazer essa troca comigo. Você vai participar da competição, mas para isso você precisa estudar. Então, houve essa troca. Então, essa troca é muito importante. A gente tenta passar isso para as nossas crianças. Quando você me perguntou, não que a gente não incentiva as crianças a fazerem isso, porque, como o Daniel falou, é complicado. Sim, há é outras necessidades, sabe? Então, a gente vem meio que jogando com eles. Sim, verdade, porque... Resumindo, porque muitas das vezes você fazendo essa exigência, ali é onde que a criança está se transformando, para ela não se perder, ela acaba falando assim, até ali eu tenho que fazer isso, deixa pra lá então, vamos fazer. Aí você acaba perdendo essa criança, em vez de você estar ali com um diamante bruto e você ir lapidando ele aos poucos, porque não é tudo de uma vez, é devagar. É um trabalho ali a longo prazo. Eu acredito que a gente vai chegar nesse processo, sabe? Aulas de inglês, aulas de Sim, espanhol, sim. aulas de francês, aulas de robótica, programação, tudo Porque isso. vocês também estão trabalhando com atletas, né? Justo. E eles vão para outros cantos do mundo, se for da vontade Com de Deus, certeza. vão através do surf, vão através do jiu-jitsu, vão através de tudo e eles precisam saber para eles conseguirem se comunicar. Eu falei aqui agora também, mas ele não quis falar, mas eu vou falar. O Daniel também já morou fora através do esporte, né, Dan? Sim, tive algumas experiências, né? Pude ver como outros países se comportam em relação ao esporte. Eu morei ao todo 6 anos nos Estados Unidos. Agora, recentemente, tive uma experiência, consegui morar 1 ano na Inglaterra, fui lá fazer uma luta e fiquei dando aula lá. Essa experiência agora da Inglaterra já foi como pai de família também, pude levar minha família, minha filha estudou, foi alfabetizada na Inglaterra, vi o método deles, que é muito interessante também. Passei uma temporada na Tailândia também, treinando, lutando. Então, assim, eu acredito que a gente está no país, para mim, o melhor lugar do mundo, assim, sem uma fantasia, assim, acredito que o Brasil realmente seja o melhor lugar do mundo. Não tenho mais vontade hoje de morar em outro país, né? Teria essa vontade talvez pela experiência dos meus filhos, mas hoje eu tenho a vontade de, como o Carlos falou, dar esse acesso à educação às crianças. Estar aqui dentro e fazer a diferença aqui dentro para que essas crianças elas consigam ver que o nosso país é um bom país de se morar. Justo. Com educação, eles têm autonomia para fazer o que eles bem entenderem. Né? Quebrar esse portão imaginário que existe nas comunidades em si. Sim. Há esse portão imaginário, esse limite. Né? A gente procura usar o esporte como um canal para levar a educação. Né? A educação está em todo momento. Assim, eu acho muito interessante. Né? Eu não sou cria, Chapéu Mangueira, Leme ali da Babilônia. Cria é o nativo. Eu, quando voltei da Inglaterra agora, foi... depois da pandemia, né? Antes da pandemia um pouquinho, a gente tinha uma barraca na praia, a gente conseguiu foi o início do Favela Sonha, né? Depois a gente pode contar essa história mais aprofundadamente. Mas o projeto de surf que eu citei, eu achava muito interessante, porque hoje eu fui pego de surpresa aqui, né? Eu achava que só o nativo ia participar do podcast. Então, mas aqui é assim mesmo. Eu não me preparei, vim no freestyle. Mas vai saindo bem. Porque a gente trabalha assim, em equipe, em dupla, né? Então, o nativo hoje é o presidente do Favela Sonha.
e a gente trabalha junto ali, um dando suporte para o outro, cada um de acordo com o seu papel. E eu achava muito interessante como as crianças respeitavam ele. E como ele, como ele falou, teve uma carreira militar, e ele conseguia passar a disciplina para as crianças nas atividades, demandando respeito, mas sem oprimir a nenhuma criança. Pelo contrário, potencializando. Até porque elas são especiais, né? São crianças especiais. Eu vejo assim, as crianças da comunidade, elas merecem um carinho especial. E é interessante porque isso em si já é educação. Você conseguir mostrar para uma criança que parou. Vai atravessar a rua, todo mundo para. Vai descer todo mundo em fila indiana. Vai estar na praia com os grupos certos, das idades certas, obedecendo aos comandos. Verdade. Sempre tem aquela criança mais acelerada e talvez tenha que ser colocada para observar, ficar querendo surfar, mas não poder entrar ainda para surfar porque estava fora de ordem. Isso é verdade. E ela respeitar. Sim, quando eu fui lá com vocês, ver o projeto, acompanhar de perto também, né? O Nativo colocou as crianças do mar, tudo, e, poxa, o mar é uma responsabilidade gigantesca. E não estava só o Nativo sozinho, tava os outros professores também, e todas as crianças respeitam, nenhuma abusa, nenhuma quer ir mais profundo. Pelo contrário, todas ficam ali perto, esperam a vez, e todas ali sempre obedientes. É um trabalho no qual você olha e você vê e fala assim, realmente é um trabalho no qual a gente tem que aplaudir, porque eles estão fazendo uma coisa séria. É muito interessante. É lindo demais. Sim. Agora você imagina as crianças saindo da praia, agora já vamos para a parte do sonho. Volta para a quadra, almoço, uma aula de programação, uma aula de informática, uma aula de inglês, línguas, sabe? Então, o caminho da educação, ele é essencial. E vocês também têm no projeto de vocês 2 crianças especiais, correto? No qual vocês pegam ali, ajudam elas, tudo mais. Lucas, eu estava com isso na cabeça. Eu ia pronunciar, eu ia chegar a comentar sobre esses 2 alunos. Né? Um tem uma deficiência, como eu posso dizer, física inteira, tipo, totalmente uma criança, um adulto, mas é um bebê. Sim. Então o carinho é muito... Eu não sei nem como explicar, porque é uma coisa que a gente não é capacitado para cuidar desse tipo de criança, e mesmo assim a gente recebe vocês essa pegam, vocês abraçam e vocês cuidam. O amor cuida com amor. Sim. É incrível, então. É incrível. E o outro não escuta, ele não fala, surdo e mudo. Então, cara, imagina, você sem um preparo específico. Sim, verdade. Sem uma aula de Libras, essas coisas, eu acho que seria... Tendo que falar tudo em mímica seria com muito importante ter isso nas escolas, até mesmo para essa criança, até mesmo para os pais dela, e até mesmo para vocês que são professores e estão ali disponibilizando uma atividade física de graça para ele. Justo, eu tive que perguntar à mãe dele como é que eu faço para chamar a atenção dele, porque ele não escuta, então ele dava uns gritos, eu falava, nossa, ele é terrível, né? Um amor de menino. Então, ela me ensinou a fazer alguns gestos, olha, coçando a testa, iria brigar, tipo, olha, vou falar com a sua mãe. Coçando a bochecha, olha, eu vou falar com o seu pai. Sabe? Então, foi assim que a gente foi aprendendo, de uma forma bem orgânica. Sim, então, faz sentido, sabe? Temos que realmente... Agora imagina focar nisso. Uma aula de Libra, né, com ele, e ele poder se comunicar profundamente. Sim, verdade. Ele sabendo dos termos de verdade. Porque na faculdade, né, eu tenho uma aula com a professora de Libras e ela é surda e muda e ela explica pra gente o mundo. E é um mundo completamente diferente. A professora? Sim, é um mundo completamente diferente. De verdade? De verdade. E é um mundo completamente diferente, a gente entra ali naquele mundo e é uma coisa, tipo assim, fenomenal. É uma experiência no qual eu adoro e, através disso, eu não conhecia Libras, aprendi na faculdade por conta de querer ser professor, e isso eu adorei e eu pretendo depois me formar, me graduar em Libras, porque é uma língua excelente. Eu não tenho palavras para falar porque é uma experiência só vivendo. Né? Sim, só vivendo. É impossível de aprender a lidar com um surdo e mudo. Sim. É um dom, tem que aprender e tem que, né, poder se capacitar para poder lidar com essas crianças. Não é fácil. Verdade. Falando um pouco mais de políticas públicas, né? Dentro do que nós estamos aqui conversando aqui. O que vocês acham que deveria ser... Dentro desse campo de
de reivindicações, o que vocês acham que, por exemplo, nós temos aqui o Lucas, né? Que tem seus projetos, tem seus ideais futuros, né? O que vocês acham que deveria ser, vamos assim dizer, elaborado, incentivado numa esfera federal, né? Leis que podem prevalecer pelo Brasil inteiro? O que vocês acham que deveria ser? Não vou dizer ideal, porque ideal a gente nunca vai chegar em nenhum aspecto. Sim. Né? Mas o que deveria ser para vocês aí? Eu acho que os primeiros passos deveria ser importante aí. O que vocês têm de ideia que acham que ajudaria tanto no projeto de vocês como nos projetos que nós temos por aí também? Olha, eu vejo que uma lei assim que poderia ser aplicada, sabe, aplicar o esporte, trazer os esportes para as escolas públicas, sabe? Sim, é uma coisa até no qual a gente já conversou também, e a gente pensa... Porque eu vejo que nós temos que seguir modelos positivos, coisas que realmente dá certo. Através do esporte também, uma criança conseguir entrar em uma faculdade, poxa, seria uma coisa de outro mundo. Sim. Você está incentivando tanto o esporte quanto na educação. E, poxa, é uma coisa que no nosso país a gente forma excelentes atletas. A gente pega aí no UFC, a gente tem o Charles do Bronx, que, poxa, o cara é imparável. A gente tem no surf o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira. Eu vejo que precisamos dar continuidade nessas histórias. Sim. Eu vejo o Brasil, em geral, um problema muito grave, né, em relação a isso. Você vê que não tem outros surfistas que vão dar continuidade a essas histórias. O Brasil, ele peca nesse sentido. Você só vê um Gabriel Medina. Ou então você só encontra um Neymar. Então todos botam uma responsabilidade imensa em cima do Neymar, achando que ele é o único jogador brasileiro que tem capacidade de... sabe? Tem milhares aí. Então esse é o problema do Brasil, essa falta de visão, né? Então quando eu vejo uma escola pública que eles aplicam ali 4 horas de aula, 4 horas de aula você não tem como capacitar uma criança. Então uma escola particular você tem 9 horas de aula. E fora as línguas bilíngues, enfim. Então eu vejo que seria uma lei que poderia aplicar, assim, sabe? Aumentar a quantidade de horas nas aulas públicas, sabe? Aplicar esporte, todos os meios de esporte, para que isso possa mudar essa história, sabe? Porque tanto que muitas das vezes nem todo mundo vai conseguir virar um atleta. E muitas das vezes essas pessoas que não conseguem, elas abrem mão de estudar para se dedicarem ali e acabam que por muitas das vezes elas não conseguem chegar ao objetivo final, que é ser um atleta. E ele respeitar isso, porque se ele não tiver boas notas, ele não vai ser o jogador que ele queira ser, o Neymar, o Robinho da vida. Aí muitas das vezes essa pessoa ela vai, mas aí ela desiste de estudar para conseguir ter uma vida e ela não virou atleta. Aí quando ela vai ver, ela vira e pensa, eu não consegui virar o atleta, uma frustração, e eu não tenho também meu ensino médio completo, não tenho uma faculdade, e agora, o que eu vou ser da minha vida? Ninguém deveria ter que fazer essa escolha, né, em primeiro lugar, porque você vê os grandes atletas americanos, eles são todos formados. Sim. O cara é formado em faculdade, tem mestrado, tem doutorado. A gente pega os filmes americanos, né, no qual o cara joga basquete, aí eles estão ali, eles não estão preocupados em se tornarem jogadores profissionais, eles estão preocupados em ingressarem numa faculdade boa. Escolas, isso aí. E você entra numa high school, eu tive essa oportunidade, eu fui muito novo para os Estados Unidos. E você entra numa high school, você vai para entrar no time de wrestling e você já recebe uma bolsa com todo o material dentro que você precisa para praticar aquele esporte. A base, né? Uma simples mundo base, diferente, né? E não é porque você é um atleta bom, porque você é um atleta promissor, é porque você ingressou no time, já faz parte do costume da escola, tem os patrocinadores, tudo é incentivado, tudo nesse sentido dá certo. Por isso que praticamente todos os lutadores do Brasil migraram para os Estados Unidos. Sim. E você não pode culpá-los, porque estão buscando uma vida melhor. É um preparo completamente diferente, é um incentivo completamente diferente. A gente pega no caso dessas Olimpíadas que teve o Nosso Senhor Incrível, que é o arremesso de peso. Ele estava treinando em um terreno baldio. Poxa, cadê o incentivo do governo para ajudar essas pessoas? E ele estava lá representando o nosso país. Ele não estava representando só ele estava representando uma nação. Então, isso que gera frustração dentro da gente. Verdade.
Verdade. Então- Isso resume até no filme daquele foi o ator foi o Will Smith, né? Que fez o... Qual é o nome do filme? O filme da Serena Williams, né? Das Isso. irmãs gêmeas jogadoras de tênis. Eles, no momento nenhum, eles focaram no esporte em si. Eles estavam recebendo muitas propostas, marcas como Nike e outras. E eles falaram, não, a minha filha, elas vão estudar. Eu quero que elas se formem, eu quero que elas aprendam, sabe? E o esporte vai ficar por último. Então, isso é um exemplo Quando a gente fala fabuloso. de esporte, né? Automaticamente a nossa mente ela pensa em competição, né? Sim. O aspecto competitivo do esporte. Mas o esporte em si, cara, ele vem para te ensinar uma resiliência, Um te lazer ensinar uma também. disciplina, pode ser um lazer. Você trabalha dentro da química do corpo humano, porque você libera endorfina quando você está treinando, você cura doenças com o esporte. Então, quando você linka o esporte à educação, né, no caso dos Estados Unidos, né, as crianças passam o dia inteiro na escola, porque ela vem, estuda, passa o dia inteiro, almoça, já fica para o treino, já vai até mais tarde no treino e dali ela vai para casa descansar. Se você tem no Brasil, se você tiver acesso, né, em primeiro lugar, o acesso a todos. O acesso ele não pode ser discriminado a quem tem condições. Verdade. Entendeu? Então eu vejo que a gente mora dentro desse problema. Eu venho passando por isso, né? Eu penso que pagar uma escola é o caminho certo, porque eu não posso pôr meu filho numa escola que são 3 horas de brincadeiras e 1 hora de alfabetização. Então isso é inaceitável, sabe? Então, se você quer ter um futuro brilhante, infelizmente no Brasil, né? Eu creio que em outros países também é preciso pagar. Sim. É uma coisa que pega muito, né? Infelizmente moramos em um país onde a desigualdade ela é gigantesca, é monstruosa, vamos dizer assim, né? Então, eu venho lutando para que o meu filho não passe pelo que eu passei, pelo que eu venho passando, justamente por falta da educação, da melhor escola, do melhor ensino. Passando aqui informação que vocês tocaram no assunto aqui daquelas irmãs, né? Da Vênus e da Serena, né? Isso. Sim. Né? E teve uma época, né? Que praticamente todos os torneios, praticamente, pelo menos a maioria dos torneios de tênis, elas passavam por todo mundo e elas se enfrentavam na final. Sim. E independente de qual das duas viesse a ganhar, no final, se não pudesse ali na hora do que a gente fala quando a pessoa ganha, na hora do pódio, mas elas faziam questão de tirar fotos com o pai. Sim. Porque elas, apesar de ser o esporte, elas diziam, ó, foi ele que, quando a gente queria fazer só esporte, foi ele que foi lá e incentivou na nossa criação, na nossa educação, na nossa... Quando a gente falou que a gente queria desistir do estudo, era ele Ele não não vendeu que fazia. a pobreza dele, ele não teve troca. Ele manteve a cabeça erguida e mostrou que a educação vai vencer. Não é só ser um atleta, como você falou, vai passar um papel para ele assinar, não sabe o que está assinando, porque ele não estudou, ele focou simplesmente num sonho de ser um jogador. Né? Verdade. E importante uma parte que a gente sempre fala, quando a gente fala de educação, né, que é um pilar muito, muito importante, porque ele entra em todos os aspectos. Os principais pilares, se não o principal pilar de uma sociedade. Porque ele entra em todos os aspectos possíveis, desde o ensino à prática. Quando elas, né, a Serena e a Vênus, elas se enfrentavam, elas mesmo diziam que era a partida mais difícil da vida delas. Porque uma não queria, vamos dizer assim, ao ganhar, falar assim, eu sou melhor do que você. Eu sou melhor do que você. Uma lição de vida esse filme. Porque o ensinamento, a educação que o pai deu foi a mesma. De cooperação uma com a outra, Né? não de competição, né? Uma delas, se não me engano, foi a Serena. Não, foi a Vênus que falou, eu não sou melhor que minha irmã. Né? E ela tinha até arrepiado e ela tinha ganhado alguns grandes slams. E ela falou, ó, eu não sou melhor que minha irmã. Só que ao mesmo tempo via aquela coisa assim, ensinamento, né? Eu também não quero que a minha irmã perca lá na semifinal. Eu quero jogar com ela. Mas eu não sou melhor do que ela não é melhor do que eu. Mas isso tem a ver com criação. Quando a gente fala criação, né? Vem de casa a educação. E quando fala criação, a gente fala de educação. Claro. A educação vem em primeiro lugar de casa, Sim, né? sim. Verdade. Com certeza.
E um sábio homem uma vez disse que por falta de conhecimento o meu povo perece, né? Então a gente vê que o nosso povo mora na terra mais rica. Isso é bíblico, né, se eu não me engano. Sim. É bíblico, eu acho que é Sim. Oséias 6:4. Em relação 4:6. Isso aí. Onde está exatamente eu não sei, mas essa frase ficou na minha mente, porque você está na terra mais rica que tem, onde você, né, como o nosso amigo aqui nativo, que o apelido não é à toa, lá na fazendinha dele lá em cima, comia fruta, cuspiu o caroço, cresceu a árvore. Entendeu? Então, Somos ricos, né? praticamente tudo cresce aqui e você vê que o povo ainda, uma grande parcela do povo ainda passa Tanto fome. riqueza. Como pode, entendeu? Então eu vejo isso como uma falta de educação do nosso E sendo povo celeiro também. do mundo, né? Eles restringem a educação para poder realmente manipular o povo dessa maneira. Verdade. Então o nosso trabalho é um combate a isso, né? Eu acho que é permanecer focado no propósito, né? Porque quando a premissa é a educação, como a gente usou o exemplo do pai da Serena e da Vênus, a mídia ela quer vender o entretenimento, né? O que vende é o sangue, né? A guerra é um contra o outro, eu sou melhor que você é melhor do que eu. Verdade. A cooperação ela não vende para a grande mídia assim. Uhum. Mas eu acredito que, de novo, voltando para a Bíblia, não sou um cara religioso, mas acredito... É quem vai dar direção, né? É tudo questão de quem está direcionando, porque aí você vai ensinar ela a ser uma criança correta, né? Aprender a respeitar e... O mandamento é amar ao próximo como a si Justo, mesmo, né? justo. Então, o que eu quero para você, eu quero para mim. Eu vejo que esse é o caminho. O esporte é isso, Lucas. Verdade. O esporte é uma das pautas que você Verdade. precisa, além da educação, é uma coisa que está incluída, né? O esporte, educação, temos que lutar sim, temos que focar, é o foco, porque aí vai fazer a diferença, principalmente para os negros das comunidades, as Verdade. crianças negras, Verdade. principalmente, que carregam um peso descomunal, vamos dizer assim. Pois bem. Como a gente falou aqui no início da nossa conversa, né? A maioria dos nossos temas, né, que são abordados, seja esporte, educação, saúde, segurança pública, são assuntos que a gente começa a abordar e quando está esquentando para partir para outras vertentes ali, a gente sabe que vai demorar 3 horas, 4 horas, ou até mesmo o dia inteiro. Nessa questão de esporte, na questão de esporte e educação, então nem se fala, porque tudo hoje praticamente é movido ao esporte, movido à Verdade. educação. Então a gente tem que mostrar aí para uma sociedade que a educação e o esporte pode salvar muita gente aí do caminho errado, pode desestimular que a pessoa possa trilhar o caminho errado. E isso eu não conheço, mas o Lucas falou. Sim, eu conheço. O Lucas falou que conhece. Um excelente projeto. Eu acho que o trabalho de vocês, né, é muito importante. O mais interessante é que eu sou a prova disso, né? Então temos a prova Sim, concreta, sim. né? Verdade. Eu sou real. Tá aqui a prova. Nath. O esporte ele me salvou. Como eu disse, eu já passei por muitas turbulências. Não abri muito o leque porque não cabe aqui e tal, mas sim. Mas passar é um mesmo pouquinho falando do tempo. que realmente Nath, você também é tem real. livro, né? tem. Sim, fui criado a 4ª edição, Babilônia, e eu pretendo ir para a 5ª, né? Que é a escalada sobre o abismo. O abismo é simplesmente a morte. A escalada é simplesmente todo esse trajeto. Pretendo sim. Como que as horas já foram, né? Como que faz para você... O seu já está no online ou continua no físico mesmo, a questão do livro? Estou no físico ainda. Estou junto com os meus amigos para a gente poder passar isso para o mundo Online, real. pro web livro. Isso, para a gente poder divulgar, né, e ajudar muita gente. Porque Lançar pro a minha virtual. vida é uma superação. Eu superei, eu fui meu próprio psicólogo, como eu disse. Estou vivo. Parei de tomar os remédios que eu tomava, porque o mundo da indústria, né, do vício em si, da manipulação, precisa ser forte para passar por essas turbulências. Então, eu estou aqui, é real. Sem você querer me dar o de presente para mim ou para o Lucas, como é que eu faço, as pessoas fazem para adquirir o seu livro? Eu vejo que eu vou divulgar, vai ser uma coisa que eu vou expor, né? Eu preciso de tempo ainda. Vai expor nas suas redes sociais, correto? Estou no processo, não é fácil, até porque para mim é tudo muito é novo, né? É um caminho que eu nunca pensei que eu iria traçar, né? Então eu venho traçando
E junto com os meus amigos a gente vai poder, né, mais para frente, poder divulgar tudo isso. Passa as suas redes sociais, as redes sociais do projeto, para o público ali de casa também ficar sabendo e acompanhar vocês. Sim, claro. Fica à vontade, Daniel. O Instagram do Favela Sonha é @favelasonha_, né? E pessoal, o do Nativo é @NT_999 e o meu é @Ortegas com H na frente, JJ. Repete aí, por favor, os três. Ortegas, o H na frente, JJ, tudo junto, @NT_999 e a nossa instituição, organização é @favelasonha_. Muito bom. Muito bom mesmo. A gente queria não, né? Nós estamos agradecendo vocês aí pela excelente conversa, excelente essa conversa papo que a gente está tendo aqui, que a gente teve aqui, esperando, como a gente sempre fala, que como o assunto é bom, o assunto rende, né? Que vocês possam voltar numa próxima oportunidade, tiver um projeto além do Favela, que mostrar como é que está o andamento, o crescimento. Com certeza. E a gente poder trazer aqui para a gente poder ajudar a divulgar, né? Também a questão do Lucas também, né? Nós acreditamos aí nesse projeto de vocês. O Lucas também, ele tem ótimas iniciativas, tem várias ideias futuras para isso e acreditamos que ele possa ajudar vocês aí, representar vocês aí nessa questão federal. Sim, claro. Eu agradeço a oportunidade, né? Porque é mais do que preciso essa oportunidade que você está abrindo para a gente, né? Eu vejo como uma porta aberta. Agradecer a Papai do Céu, porque é preciso esse debate. Nós temos que estar aqui debatendo, sim, falando sobre o nosso país, sobre nossas diversidades, todos os nossos problemas. Então, muito grato, tá? Agradeço aí a rádio. Obrigado a todos. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado por essa energia maravilhosa aqui. E espero poder voltar para a gente poder conversar mais, sim. Foi bem legal. Minha primeira vez conversando aqui. Fiquei um pouco nervoso. Saiu muito bem, Dan. Relaxa. Saiu muito bem. Oportunidades não irão faltar. Obrigado, Lucas, suas Carlos. considerações finais. Obrigado. Pessoal, me segue lá no Instagram, oficial Lucas Mira. Deixem um like no vídeo e, por favor, comentem aí embaixo. #FavelaSonha. Obrigado. Obrigado. Valeu. Gente, nós estamos terminando por aqui mais uma conversa, né? Mais um nosso programa aqui no podcast Energia. Lembrando a você, nossas redes sociais, você queira me seguir lá, carlos2com2s.fm. Também nosso site lá, onde você pode ouvir a nossa programação 24 horas, radioenergias.com. E lá no nosso YouTube também, Rádio Energia, onde você vai poder assistir, ouvir e comentar em nossos vídeos e dar as suas sugestões para nós aqui, para possamos fazer um programa de acordo com o que você queira ouvir aqui. E que energia, né, Carlos? E que energia. Verdade. Obrigado a todos aí. Rádio Energia, muito bom. Nota 1000 para vocês. Obrigado aí pelas portas Nath, abertas. Obrigado pela participação de vocês dois. E, galera, até a próxima aí. Até o nosso próximo encontro. Favela Sonha. Favela Sonha. Vamos! Obrigado.